Minha questão é a seguinte, é que vocês não sabem nem o começo da missa de uma relação com o PT. Eu ajudei o PT e o Lula ao longo dos últimos 20 anos. Preste bem atenção aí, o petista mais ranheta. Na crise do mensalão eu estava lá todo dia às 7 horas da manhã. No impeachment da Dilma, o Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra. Eu me demiti da CSN, onde eu tinha um super salário de executivo, para ir para a rua brigar, enfrentei ameaça física, o meu irmão enfrentou ameaça física, tudo para tentar ajudar. Quando vem as eleições agora, até as pedras do caminho sabiam, e eu repeti 1 milhão de vezes, que a lei da ficha limpa não permitiria que o Lula fosse candidato. Todo mundo sabia. O que é que faz o PT? Resolve assustar o povo brasileiro ou comover o povo brasileiro, como preferir, lançando uma candidatura natimorta do Lula, cuja premissa é a ignorância da gente. É dizer, o povo brasileiro é um bando de idiota, nós vamos enganar, vamos dizer que o Lula é candidato, fica todo mundo apaixonado pelo Lula, e no dia seguinte, quando o Lula de fato não for candidato, a gente pega um poste e lança o poste para ganhar a eleição. Isto não se faz. O país não aguenta mais isso. Se a rigor você tiver um pouquinho de equilíbrio, isso foi o que o Lula fez com a Dilma. Ele não podia mais ser candidato, pegou uma candidata que, apesar de ser honrada, séria, não tinha nenhuma experiência, foi para o governo, desastrou o país. Ou alguém acha que essa crise começou com o Temer? Essa crise começou com a Dilma. A Dilma pegou o Brasil numa condição de 4% de desemprego e entregou com 14% de desemprego. O ódio das pessoas pela desvalorização do real, pelo desmantelo, foi agravado porque ela escolheu o Levi. Esse mesmo que vai trabalhar com Bolsonaro foi escolhido pela Dilma para ser ministra. Aí esquece tudo, dá no impedimento, compromete a democracia do país. Quem faz o golpe é o Renan Calheiros e o Eunício Oliveira, que são senadores que comandam o Senado brasileiro, e o seu Lula acerta com o Renan Calheiros e com o Eunício Oliveira a votação no Haddad. Por que eu sou obrigado a aceitar isso? Eu sabia que essa era uma condição perdida. Não quis atrapalhar, viajei. Anunciei que não votaria no Bolsonaro, mas não aceito mais votar nesse tipo de fato consumado do PT. Isso está ferrando com o Brasil, meu irmão. A maior força vitoriosa hoje no país não é o direitismo, não é o fascismo do Bolsonaro, é o antipetismo. Ou então que vem o PT dizer em público que 68% do eleitorado de São Paulo é fascista. Eu não aceito isso. Pois bem, o resultado da eleição em São Paulo foi 68% Bolsonaro, 32% Haddad. Sabe quanto foi aqui no Ceará? Eu ganhei aqui no Ceará a eleição, no primeiro turno. No segundo turno, o Haddad tirou 70% dos votos aqui. E na terra dele, em São Paulo, bota a mão na cabeça, irmão, você petista, pensa um pouquinho. Em São Paulo, o Haddad tirou 32%. Aliás, 2 anos atrás, o Haddad tirou 16% dos votos, perdeu a reeleição no cargo de prefeito por Dória, esse farsante. Nenhum país do mundo, nenhum partido político do planeta Terra escolheria uma pessoa que, a despeito, volto a dizer, de ser uma boa pessoa, com esse tipo de biografia, para liderar o país numa hora tão ameaçadora e crítica quanto essa. Mas passei o primeiro turno inteiro denunciando o Bolsonaro. Agora, eu desafio um petista a mostrar uma frase de um petista graduado, ou muito menos do Haddad, no primeiro turno, contra o Bolsonaro. Essa é a questão. Então, repare bem, isso é o que está visto. Bastidor. PT meteu dinheiro na campanha, PT pagou fake news na internet, PT pagou grupo de agressão no WhatsApp. E sabe contra quem? Não foi contra o Bolsonaro, tudo contra mim. PT fez o diabo, chantageou o PCdoB para retirar a candidatura da Manuela, depois sumiu com a Manuela do PCdoB da campanha. PT sacrificou o Márcio Lacerda no Minas Gerais, sacrificou a Marília Reis em Pernambuco para obter do PSB uma neutralidade. Para quê? Para não me deixar com tempo para falar. Lula se acerta com Valdemar Costa Neto, sabe esse que está preso, ou agora em prisão domiciliar? Lula acertou-se com ele para não deixar o tal fração do Centrão vir em meu apoio. Ou seja, me escolheram como adversário
de forma mesquinha, miúda, inescrupulosa e antidemocrática, e depois acham que eu sou obrigado, 20 anos de luta, a repetir. De maneira que entre o fascismo e a corrupção sistemática que a cúpula do PT representa, eu optei por sair. Disse que não votava no Bolsonaro, como de fato não votei no Haddad, mas não quero mais fazer campanha com corrupto. Enquanto essa cúpula do PT estiver aí dando as cartas, não contem comigo. Por exemplo, quando a Dilma nomeou o Lula ministro, o PT chamou todo mundo de golpista porque um ministro do Supremo deu uma liminar contra a posse do Lula no ministério. Agora, o Bolsonaro nomeia o Moro para ministro, o que faz o PT? Pede à justiça uma liminar para não deixar o Moro tomar posse. A gente não aguenta mais isso. Na prática são iguais. Nós precisamos encerrar essa crônica e garantir o rito da democracia. Qual é? A maioria vota, escolhe quem foi eleito e o eleito vai governar. Cabendo a nós, num primeiro momento, cumprimentar, reconhecer a vitória e, no segundo momento, cobrar, exigir. E, nesse momento, como houve um grande terror espalhado pela cúpula do PT de que há um risco à democracia, nós precisamos estimular o Bolsonaro a jogar o jogo democrático. E a forma de fazer isso é cercá-lo com as instituições. Não é? O parlamento é o mais importante, mas na medida em que o PT cooptou praticamente ou aparelhou as instituições da sociedade civil brasileira, nossa sociedade civil hoje está muito frágil, muito debilitada. Deixa eu ver se eu explico bem para vocês. Cadê o exército do Stedley? Uma pergunta, cadê o exército do MST? E entope o MST de dinheiro, tal, coopta, aí pega o MST, pega lá 3 companheiros, 4 companheiros de boa fé, fanatizados pela crônica, bota para fazer greve de fome. Cadê a greve de fome? Lembra? Pegaram 5 companheiros do MST, pobres, e fizeram uma greve de fome em Brasília, reclamando da liberdade do Lula. Percebe? Isso ninguém aguenta mais no Brasil. É preciso que a gente vire essa página e jogue o jogo, volto a dizer, da democracia. E a democracia no Brasil, até o presente momento, ainda está preservada. E esse é o nosso movimento. Nosso movimento é proteger a democracia. O Eric pergunta sobre isolar o PT da oposição. Nós não queremos isolar o PT. O PT vive de mimimi, faz e acontece com todo mundo e não arca com as consequências dos seus atos. Não é? Todo mundo sabia que uma candidatura do Lula, fraudulenta como era, substituída por um candidato que não era conhecido pelo Brasil, elegeria o Bolsonaro. Todo mundo sabia. As pesquisas todas indicavam, tudo estava dito, mas o PT faz a besteira, elege deputado, que era o que eles queriam fazer, e começa a achar culpado e não fazem uma reflexão, um mínimo de humildade para compreender as bobagens que fizeram, porque já não fizeram lá atrás, com a imposição da Dilma, pela exploração do auge da popularidade do Lula. E agora a grande questão é essa. Quer dizer, nós vamos fazer o que com o Brasil? Esperar que a cúpula do PT vá toda semana a Curitiba, perguntar ao Lula o que é para fazer? Isso, o Brasil não aguenta isso. Nós não podemos ficar cultivando esse caudilismo sul-americano, tisnado de ladroeira para todo lado, e considerar o povo brasileiro culpado. Volto a dizer, alguém no PT assume que está dizendo que 70% do eleitorado do Rio de Janeiro é fascista? Pois essa é a proporção de gente que votou no Bolsonaro. Alguém assume no PT que mais de 65% do eleitorado de Minas Gerais é fascista, é de direita, quando o Lula ganhou as eleições nesses 3 estados, todas as vezes? Essa é uma questão que a gente precisa pensar. Eu respeito o povo brasileiro. Quis muito que votasse em mim. Preferiu votar no Bolsonaro com ódio ao PT, acho que foi um erro, respeito profundamente e espero amanhã merecer a confiança das pessoas, porque falo com franqueza, com fraterno respeito.